Fala pessoal, tá começando mais um Pode Prevenir, o podcast que protege você, sua família e as suas conquistas. E hoje um episódio especial. A gente vai falar aí uma vez por mês, a gente vai falar um pouquinho mais sobre área de prevenção contra incêndio, com o olhar da área de negócios, falar um pouquinho sobre liderança, falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, sobre como funciona o negócio mesmo. E eu me chamo Kleber Gouveia, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em prevenção contra incêndio. Estou aqui com Mariana Machado, popularmente conhecida como Mari. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, eu sou arquiteta e urbanista, trabalho com prevenção contra incêndio há 3 anos junto com o Kleber. Beleza, Mari, obrigado pela visita, pela disponibilidade. Nada, eu que agradeço, super feliz em estar aqui. Que bom, pessoal. Começando, não esqueça de deixar o like, se inscrever, comentar, deixar dúvidas nos comentários, apoiar. Tudo isso aqui não é um esforço, mas dá um trabalho. A gente parar tudo para poder vir aqui trazer um pouquinho dessa área de prevenção para o estado do Rio, para todo o Brasil, trazer um pouquinho de conscientização. Então apoia a gente. Me segue lá no Instagram também, @KleberGouveia_ e @Rogofire. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da empresa, mas a gente quer deixar um pouquinho de por que é importante ter uma história, missão, nossa visão, falar um pouquinho sobre os valores, sobre o propósito, para que isso de alguma forma possa ajudar você também que está entrando na área a encontrar o propósito de vocês. Enfim, você que está criando um negócio, seja ele qual for. E vamos começar falando um pouquinho da nossa história? Claro, vamos lá. Então, a Rogofire é uma empresa que nasceu aqui no Rio de Janeiro. Ela é uma empresa que agora ela está partindo para os seus 5 anos. E é muito curioso porque eu trabalho há 10 anos nessa área. E a Rogofire surgiu exatamente por conta de uma, vou usar a palavra inquietação, que eu tinha. Eu vim de uma empresa, de uma outra empresa, que eu não vou citar nomes, mas que é grande aqui no cenário do Rio de Janeiro até hoje. E eu não concordava com algumas práticas, não concordava com os valores da empresa, enfim, da forma como a empresa atuava. Por isso que a Ruga ela já nasce com um propósito muito forte. E eu acho isso legal e falar principalmente sobre isso, porque por mais que toda empresa tenha que gerar lucro, isso é natural, ela já conseguiu nascer com propósito, já conseguiu nascer com algo muito forte. E ao longo do tempo a gente foi entendendo. E a Mari entrou já no primeiro ano, foi a primeira pessoa que acreditou no projeto. Inclusive, quero deixar aqui publicamente minha gratidão por você ter apoiado essa loucura que era a Rogo no De começo. verdade. E, e a gente comprar esse barulho, comprar essa história. E por causa disso, desse propósito, da forma como ela nasceu, da forma como ela surgiu, ela já nasceu com um propósito muito claro. A gente sempre falou muito, mesmo antes de definir a missão, a visão, os valores que a gente tem hoje. Antes de definir o propósito, a gente já tinha esses valores, já falava sobre essa missão, sobre esse propósito. Então, já falei muito, queria muito ouvir um pouquinho da sua opinião de como foi quando você chegou, o que você encontrou e depois o que você veio desenvolvendo junto, conhecendo, como que surgiu assim a importância, antes da gente ainda falar sobre a missão mesmo, a visão, o propósito, como que surgiu tudo isso, como que você desenvolveu isso junto com a empresa? Sim, então, eu entrei na Rogo, ainda estava na faculdade de arquitetura e urbanismo, Verdade. tinha passado por 2 empresas na área de arquitetura, e quando eu entrei na Rogo, vi ali que era uma área de prevenção contra incêndio, e no curso de arquitetura a gente não vê muito sobre essa área, né? Não tá ali na grade do curso de arquitetura a área de prevenção contra incêndio. E no início eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida se esse era o caminho a seguir, mas desde que eu entrei na Rogo, desde o início eu percebi que a empresa tinha um propósito, né, que é muito além do lucro. É claro que toda empresa quer ser bem-sucedida, né, quer dar certo no mercado. Porém, quando a gente encontra um local que você se sente seguro, que você se sente ali abraçado, né, pela equipe, pela empresa, e existe de fato um propósito que vai muito além do dinheiro, aquilo para mim fez todo sentido. Né? No momento eu entrei como estagiária, né, e eu pude aprender muito. Acredito que tudo que eu sei sobre prevenção contra incêndio, eu aprendi ali a partir da Rogofire. E ter essa visão, esses valores muito bem alinhados junto com a equipe, isso me fez muito feliz, me fez entender que eu estava no caminho certo. Ah, que legal, Mari, sensacional. E então, já que a gente já começou a falar sobre isso, né, quando a gente fala assim, uma empresa, toda empresa tem cultura. Sim.
Você pode escrever isso ou não, você pode definir isso ou não, você pode deixar rolar, mas toda empresa já tem uma cultura. E quando a Rogo nasceu, ela já nasceu com essa cultura bem definida, porque é aquilo, a gente não olhava só para o lucro, na verdade, o lucro tem uma função fundamental que é que a gente possa levar esse propósito para mais pessoas. Exatamente. A gente sempre falou muito sobre conscientização, e hoje o nosso propósito, depois de muita conversa, pensar muito, e principalmente ter a vivência, nosso propósito hoje é proteger as pessoas e o que elas amam. O que significa esse propósito para você? Como é que a gente chegou nesse propósito? Por que esse foi o propósito que a gente definiu na empresa? Bom, quando a gente fala de propósito, eu sei que muitas empresas querem colocar ali uma frase de impacto, né? Algo que fique bonitinho para as outras pessoas verem. E quando nós definimos esse propósito, fez todo sentido com o que a gente vive, de fato, dentro da empresa. Fez todo sentido com aquilo que a gente fazia diariamente, que é, de fato, proteger vidas e o que elas amam. Então, proteger pessoas e o que elas amam. Então, assim, quando a gente está fazendo um projeto, quando a gente está falando com o cliente, quando a gente está levando essa conscientização, né, para a população, para o máximo de pessoas que a gente consegue atingir, eu acredito que isso conversa bastante com esse propósito. Então, faz sentido para a gente. Não é apenas uma frase que foi colocada ali só para preencher uma lacuna, mas é o que, de fato, a gente vive, né? Então, para mim, fez todo sentido. É incrível, assim, e realmente a gente tem esse esforço, né, como lideranças, de o tempo inteiro estar lembrando disso, do porquê que a gente está ali, né? Eu até falei no episódio anterior, né? A gente vai no dia a dia, a gente cai na rotina, mas até assim, eu vejo que a gente se esforça e se ajuda para estar sempre lembrando, não, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, quais são nossos valores, e para que realmente isso não vire só uma frase na parede, né? Não vire É, algo que a gente definiu e tá ali guardado para um material institucional, mas no dia a dia a gente não passa isso para outras pessoas, né? exatamente. Também já vi, inclusive, diversas empresas que às vezes você entra no site e tem ali a visão, os valores, o propósito, mas você sabe que a empresa não vive aquilo, que é realmente só para um preenchimento de um espaço que antes estava vazio, para de repente falar, nossa, nós temos um propósito, nós temos os valores, mas isso não faz sentido se você não de fato viver aquilo, né? Você tem que viver, você tem que estar sempre lembrando, né? E junto com a equipe também. Não adianta só os líderes terem ciência desse propósito, estarem ali com um objetivo muito bem definido e a equipe não estar. Então, é até uma questão de conscientização ali internamente, né, na empresa, de estar lembrando, estar mostrando a importância do que a gente faz diariamente, para que todo mundo esteja muito bem alinhado e seguindo ali na mesma direção. Legal. Mara, excelente essa reflexão. E um pouquinho, né? A gente trouxe a nossa missão, e aí antes de falar nossa missão, quero lembrar assim, que deu trabalho, né? A gente conversou várias vezes, e um ponto legal é que propósito, missão, visão e valores não são, como eu falo, né? Não é algo talhado em pedra, né? Isso muda, a gente vai vivendo, Sim, vai conhecendo o mercado, vai amadurecendo, vai estudando, e aí você vai vendo que isso vai mudando. Eu acho que não tem uma mudança enorme, mas até com o seu autoconhecimento, com o nosso autodesenvolvimento, a gente vai melhorando isso, evoluindo. E aí, hoje a nossa missão é proteger vidas e patrimônios através de soluções eficazes e confiáveis na área de engenharia de prevenção contra incêndio. E eu lembro que quando a gente definiu essa missão, a gente pensou palavra por palavra, né? A sim. gente pensou, não, essa palavra aqui, por que que cada palavra tá ali? Então, assim, eu queria ver um pouquinho de você, a importância dessa missão e lembrar desse momento que a gente olhou, porque cada palavra ali foi colocada de forma específica, né? Para Sim. que essa missão representasse o que a gente faz. A missão, assim como o propósito, a missão ela foi definida de forma muito intencional, né? Então, pensamos sim, palavra por palavra, de forma que fizesse sentido para a gente, porque, como eu disse, não queremos que seja somente uma frase colocada na parede, que queremos que faça sentido. Quando a gente fala de proteger vidas, proteger patrimônios, é o que nós fazemos, né? É o que nós diariamente estamos ali lembrando toda a equipe, colocando em prática através de projetos, através de idas e vindas no corpo de bombeiros e conversas com clientes, com analistas. Enfim, a missão,
assim como o propósito, também faz todo sentido pra gente, é algo que está muito coerente e eu percebo que nós estamos, de fato, vivendo essa missão. A gente está no caminho certo. Legal. Muito, muito bom, assim, lembrar disso. Realmente, eu lembro de cada palavra sendo definida, Sim. né, para que representasse realmente o nosso dia a dia. E vamos falar um pouquinho agora da nossa visão. Particularmente, eu tenho um carinho muito grande, né? A nossa visão hoje é ser referência em iniciativas de conscientização e propagação da cultura de prevenção contra incêndio no Rio de Janeiro. E aí você vê, né? É isso que a gente está falando sobre missão, visão, valores, seja o que for, não ficar só na parede. Ter esse podcast hoje é uma ação que está relacionada à nossa visão, que é falar sobre essa cultura, sobre conscientização. Toda hora a gente fala sobre a importância de conscientização, toda hora a gente fala sobre a prevenção contra incêndio. Então, para você, como é que é ver essa visão de ser referência em iniciativas e hoje ter um podcast no Rio de Janeiro que fala sobre prevenção contra incêndio? Particularmente, eu acredito que seja o primeiro e o único, né? Falando aqui do estado do Rio, a gente sabe que tem outros no Brasil que são referências. Mas como é que é para você isso? Ver a visão e falar, cara, a gente está realmente seguindo essa visão, a gente está no caminho certo e a gente definiu isso com assertividade. Bom, o Pode Prevenir, ele foi muito bem pensado e ele está diretamente ligado à questão da conscientização. E nós falamos sempre sobre conscientização. Então, na nossa empresa, no caso na Rogofire, não tem somente essa questão de lucro ou técnica. A gente fala muito sobre techniquez, né? Sobre a gente olhar projeto, olhar norma, e às vezes pode acabar de ficar muito preso a isso, mas a gente precisa pensar na conscientização. O que a gente está fazendo pela população? O que a gente está fazendo pelo outro? Né? Pensar sempre nos outros, nas outras pessoas, na segurança de fato das outras pessoas. Então, esse podcast é mais um projeto lindo que, graças a Deus, a gente está conseguindo colocar em prática, levar ali a conscientização sobre a prevenção contra incêndio para todo mundo, é acessível. Vocês conseguem olhar lá no Instagram da Rogo, @Rogofire, no YouTube. Vocês encontram ali mais informações, né, sobre prevenção contra incêndio, sobre... Agora a gente está falando um pouquinho sobre essa área de negócios e liderança. Então, tem muita informação acessível e é o que a gente quer fazer, né? Esse é o nosso objetivo, de levar informação para todo mundo. E acho que tá sendo o máximo. É muito bom, né? Eu sinto essa sensação também de poder democratizar Sim. a cultura de prevenção contra incêndio de forma acessível. Você entra no YouTube lá de graça, você consegue acessar o Pode Prevenir. Na Rogofire também, a gente tem compartilhado muito conteúdo de valor. E exatamente para que a gente possa levar essa cultura de prevenção, principalmente aqui no Rio, que é o estado que a gente reside e é o estado hoje que, em fevereiro, saiu uma notícia que a capital é o lugar do estado do Rio com a maior quantidade de incêndios residenciais. Então, assim, é uma missão, é quase que uma obrigação de conseguir levar isso, e isso aqui é sair do plano da ideia e trazer para o material um sonho, uma conquista que a gente já buscava há bastante tempo, né? É verdade, Kleber. A gente já conversou bastante sobre podcast, também sobre outros projetos que a gente pensa em colocar em prática. Então, isso está acontecendo, é incrível. Que ótimo. E vamos falar um pouquinho dos nossos valores? Sim, vamos lá. Igualmente, né? Para quem hoje está começando um negócio, então, ou para quem já tem um negócio, como a gente está citando aqui, né? Nosso propósito foi pensado, repensado, revisto, mudou porque a empresa muda, porque nós como pessoas nós mudamos também, nós somos as lideranças hoje, nossa missão também, nossa visão também, buscamos ajuda também enfim, do conhecimento acadêmico, do conhecimento em livros, a gente conseguiu definir isso e tudo isso se interliga. A missão, a visão, o propósito e os valores, eles se interligam. Então, os valores também foram muito bem pensados, estão muito conectados. E o nosso primeiro valor, que eu acho que é o valor que foi o único que nunca mudou e sempre foi o primeiro e não é à toa. Eu queria que você falasse qual é esse valor e falasse um pouquinho dele porque ele é tão importante para a gente. Bom, o nosso primeiro valor
acredito que o mais importante ali pra gente, porque antes de sermos profissionais, somos seres humanos, acredito que pessoas se conectam com pessoas, né? Então, nosso primeiro valor é o foco no cliente. Foco no cliente sempre. E o que significa isso? Termos um bom atendimento, buscarmos soluções personalizadas. Qual é a melhor solução para o caso desse cliente? Né? E aí a gente fala pelo cliente, pela edificação, pelas pessoas que residem ou frequentam essa edificação que vai ser regularizada, né? E também sobre estarmos à disposição para tirar dúvidas. Então, isso mostra o foco no cliente. Né? Então, quando você está ali, você está disposto a tirar dúvidas, a conversar, a explicar sobre o processo para o cliente, cara, eu acho que isso é essencial. Tem que ter. Né? Você tem que dar essa atenção, porque você está falando com uma pessoa que não entende tão bem sobre o processo quanto você que trabalha com isso. Né? Então, quando a gente está à disposição, quando a gente tem um bom atendimento, um carinho, né, pelo cliente, a gente de fato abraça ali o processo dele e a gente sempre busca regularizar as edificações como se fossem nossas mesmo, né? A gente de fato se preocupa com a segurança das pessoas. Então, esse primeiro valor, que é o foco no cliente, fala muito sobre isso. Esse valor é um valor que surgiu desde o início, desde a primeira vez, nunca se alterou e a gente briga para viver isso no dia a dia, a gente se cobra de viver isso, Sim. a gente cobra os nossos colaboradores que vivam isso e a gente tem feedbacks muito relacionados a isso. Verdade. Né? A gente sempre tem os clientes reforçando muito isso, falando, não, nossa, o atendimento, as explicações, o cliente está sempre próximo da gente. Isso porque a gente foca realmente nele nas melhores soluções. É verdade. Enfim, foco no cliente é quase que uma obrigação, mas tem muita empresa colocando esse estampado na parede, mas não vive no dia a dia, né? É verdade, Kleber. E eu vou partir aqui para o nosso segundo valor, Fica à vontade. tá? Que é inovação e melhoria contínua. Quando nós pensamos nesse segundo valor, a ideia era que todo mundo que faz parte da empresa sentisse a vontade para dar ideias, para sugerir melhorias, né? Porque às vezes nós temos processos, nós temos uma certa organização, que às vezes um novo colaborador ele vai se sentir um pouco receoso de dar uma nova ideia, que é o que a gente vê muito em diversas empresas, né? Nem toda empresa, de fato, ouve o colaborador. Então, quando a gente fala de inovação e melhoria contínua, a gente está deixando muito claro para os colaboradores e, enfim, para quem quiser fazer parte da empresa, para quem está junto à empresa, que tudo bem você dar novas ideias, nós vamos ouvir, vamos implementar, claro que sempre num consenso, mas nós vamos ouvir novas ideias. E sobre a questão da inovação, é pensar fora da caixa. Né? Porque às vezes a gente se prende muito a processo, ao que está escrito, e a gente que trabalha com norma técnica fica muito. A gente tem um certo receio de ficar engessado, né? De um projeto estar engessado, no sentido de a gente só vai seguir o que está na norma, não vai pensar diferente, não vai argumentar, enfim. E aí, quando a gente vem com essa questão da inovação, é justamente essa questão de você pensar fora da caixa, de você trazer novas ideias, de você mudar, né? Então, acredito que esse valor seja sobre isso. Sim, não. E ótima essa lembrança. Eu lembro quando a gente também começou a falar um pouco sobre inovação e melhora contínua. Ele é um valor que derivou de um outro valor que a gente tinha, que era muito importante pra gente, mas a gente viu que a gente poderia adaptar. E uma coisa que a gente percebeu é que se a gente não fosse aberto a ideias, e ideias são ideias. Toda ideia é válida. Então, quando a gente, às vezes, critica uma ideia ou não aceita uma ideia, depois as pessoas não vão dar ideias, não vão dar sugestões. Então, toda melhoria é válida. A gente percebeu que a gente precisava aceitar muito isso, ter muitas ideias, às vezes sair um pouco do status quo, e aí a gente percebia que vinham ideias ruins, mas também vinham ideias boas. Né? A gente precisava estar aberto a ouvir, a gente precisava estar aberto a receber, até aquelas ideias que talvez não parecessem no primeiro momento ser tão boas. E a inovação não ficar presa àquela questão de tem que ser algo surpreendente, algo novo. Não. Às vezes
A melhoria contínua é disso, né? De pequenas melhoras, aquele 1% todo dia, né? Melhorando um pouquinho, então a gente abre o processo. Cara, como é que a gente vive esse processo aqui? Como é que a gente pode melhorar 1% esse processo? O que que melhora um pouquinho? E aí, desse pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, esse valor ele veio muito para isso, foi muito importante para isso. Para criar um ambiente seguro onde as pessoas pudessem dar ideia, dar suas opiniões, até se abrir, né? Sim. Achei muito legal que numa das últimas reuniões que a gente teve um colaborador nosso que abriu que ele tinha errado durante a semana, Sim. né? E isso foi muito legal, porque ele se sentia à vontade para falar sobre o erro, se sentia à vontade para falar da forma como ele consertou ou melhorou aquela parte, faz com que ele evolua, e se ele esconde o erro, não tem como melhorar. Exatamente. Então, isso criou esse valor da inovação e melhoria contínua e faz parte do dia a dia da nossa evolução, do nosso aprendizado. Verdade. E qual o nosso terceiro, mas não menos importante, Malu? Bom, o nosso terceiro valor é transparência e ética. Tá? E esse valor também mega importante, que eu vejo que nós estamos vivenciando isso diariamente. E assim como esse colaborador que ele falou pra gente, né, que cometeu um erro, enfim, e ele sentiu a vontade para fazer isso, né, para falar, não omitiu essa informação, isso também está muito relacionado à transparência, né? Nós sempre conversamos sobre a importância de informarmos, de nos comunicarmos, independente se seja uma notícia boa ou uma notícia ruim. Isso acontece internamente na empresa e também com o cliente, né? Por quê? Nós estamos aí com diversos processos abertos no Corpo de Bombeiros, e esses processos eles passam por análises do analista do Corpo de Bombeiros. E esses analistas, eles podem ou não dar exigências, né? Então, se de repente nós recebemos uma exigência do Corpo de Bombeiros que precisa passar pelo cliente, a gente precisa informar ao cliente. Isso é uma questão de transparência. Eu não posso omitir uma informação achando que isso vai virar um problema, achando que o cliente vai ficar chateado. Não, ele vai ficar chateado se você não contar, Exatamente. né? Isso acontece internamente na empresa. De repente, Mari, vou me atrasar. Comunica. Tá tudo bem. A gente não vai julgar, a gente não vai chegar com 7 pedras na mão. Não vai, não vai. Né? A gente vai entender. Então, é muito importante que tudo seja comunicado, né? Seja de forma muito transparente. A ética, ela está muito relacionada à parte do cumprir com o que foi prometido, mas também quando a gente vem com transparência e ética, é isso. Não deu para cumprir com o que estava prometido? Vou ser transparente, vou comunicar o erro, vou explicar, vamos conversar, vamos entender e vamos resolver. Né? Então, é sobre isso. Esse exemplo é perfeito porque eu lembro que na definição dos valores foi exatamente assim que a gente conectou, né? Sim. A gente falava, a gente precisa ter inovação e melhoria contínua, mas a gente sabe que quando a gente abre a opção de ser inovador, a gente está propenso a cometer erros, já que a gente está fazendo algo novo, e isso precisa ser comunicado com transparência e ética, tanto interna quanto externamente. Exatamente. Então, muitas vezes já aconteceram, né? Somos seres humanos, e aquilo do, pô, cara, isso aqui não saiu como a gente esperava, e aí, o que a gente fala pro cliente? Não, a gente vai falar a verdade pro cliente. A gente precisa lembrar que isso é um valor nosso. A gente fala a verdade pro cliente. E assim, se eu posso deixar um conselho, fale a verdade pro cliente, porque todos entenderam, todos os clientes foram compreensivos quando eles entendem que a gente está sendo transparente. E claro, às vezes a gente também erra, só Sim. que a gente vai lá reparar Sim. esse erro da melhor maneira. É verdade. E é muito legal porque a gente vai começando a desenhar uma cultura. E a cultura da gente internamente não se julgar, não ter vergonha de confessar quando não saiu do jeito que a gente esperava, já desenha um pouquinho do que é a nossa cultura que a gente vai falar daqui a pouco, né? É verdade, Kleber. Nossa, realmente, é muito bom que a gente está revendo esses valores e eu vou percebendo o quanto a gente está conseguindo, de fato, viver isso. Né? Isso é muito bom. Você vai moldando ali a nossa cultura. Legal, Mari. E tá, o nosso quarto valor. O nosso quarto valor é o aprendizado contínuo. Tá? Ele é até similar à melhoria contínua, porém, quando a gente fala sobre aprendizado contínuo, nós estamos falando sobre a possibilidade de os colaboradores aprenderem, de fato, sobre prevenção contra incêndio, sobre gestão, sobre tudo que a gente faz na empresa. E sempre tem algo novo para aprender. Não é uma área em que você sabe tudo.
Eu acho muito difícil alguém falar que sabe tudo sobre prevenção contra incêndio e, de fato, saber. Né? Sempre tem algo novo, sempre tem algo para a gente estudar. E nós, dentro da Rogo, a gente fornece diversos cursos, a gente está sempre aberto a palestras, enfim, a qualquer tipo de conteúdo que venha a agregar para todo mundo que faz parte da empresa. Então, sobre aprender também com os erros, aprender na prática, aprender em um levantamento arquitetônico, ou então em uma consulta técnica com um analista. Tudo que a gente faz é motivo para aprendizado. Né? Sempre tem algo novo para a gente aprender. É. Não, isso me lembra, é muito legal, porque realmente a gente vai vendo como isso vai traçando uma cultura. Né? A gente está sempre aprendendo muito, e aí, às vezes, as pessoas entram na empresa, não tem tanto hábito de estudar, ou assim, de forma recorrente, e aí encontra um caminho, vê um exemplo, aí melhora aquilo, e depois vem e fala assim, cara, que legal, estudei isso aqui, gostei. Sim. Por exemplo, a gente levanta muito a bandeira da comunicação, da importância da comunicação, até dentro da transparência. E aí a pessoa estuda aquilo e fala, cara, que legal, gostei de estudar comunicação. Aí continua estudando comunicação e a gente começa a se ajudar É a falar verdade. sobre comunicação. Sim. Então cria um ambiente gostoso também de um aprendizado que não fica aquilo, eu tenho que aprender porque eu preciso entregar tal material dia X para o meu líder. Não. Eu estou aqui aprendendo junto e às vezes trocando com o meu líder. E aí realmente cria esse ambiente de aprendizagem. É verdade. E muitas das coisas que a gente aprende não são somente para a área profissional, mas também é desenvolvimento pessoal. Né? A pessoa vai levar aquele aprendizado para a vida, né? Seja na família, com os amigos, até com os colegas de trabalho, enfim. Não é restrito ali à área profissional. A gente também fala muito sobre o desenvolvimento pessoal. Acredito que ambos estejam ali de mãos dadas, né? E um anda com o outro. A gente já teve conversas profundas sobre essa questão de separar o pessoal do profissional, né? Sim, E realmente, assim, há quem acredite que dá para separar, quem acredite que não, vou entrar nesse mérito, mas o fato é que a gente vê pessoas dentro da empresa desenvolvendo habilidades que ajudam elas do lado de fora. sim. E isso é muito legal, isso é muito importante. Eu acredito muito na importância do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E aí um equilíbrio que eu digo não é relacionado a o quanto eu trabalho e o quanto eu vivo minha vida pessoal, mas o quanto eu consigo que minha vida pessoal andando, caminhando para o meu objetivo, impacta na vida profissional e vice-versa. Quando eu encontro ali um prazer, né, no meu objetivo profissional, eu encontro ali, eu estou fazendo o que realmente eu quero, eu gosto. E aqui, eu não estou falando que todo dia você vai acordar super motivado e trabalhar e fazer, mas que enquanto eu encontro ali uma empresa que tem um propósito e legal, eu estou alinhado com isso, também impacta na minha vida pessoal, porque eu estou fazendo alguma coisa que eu gosto. Sim, exatamente. Nossa, isso é muito bacana. A gente vê acontecendo, né? E fico muito feliz que todo mundo está aprendendo, todo mundo está ali se ajudando, né? Aquele espírito de equipe mesmo, sabe? Vamos nos ajudar, vamos crescer juntos, vamos aprender. E tá sendo ótimo. Acredito que tá todo mundo colocando em prática esse valor. Que bom, Mari. E o próximo valor que a gente tem? Excelência operacional. Legal. A excelência operacional, ela está diretamente ligada ao aprendizado contínuo também. Por quê? Quando a gente aprende, a gente melhora, a gente fica bom nisso. Então, a gente está chegando perto ali de uma entrega de qualidade. Né? Então, excelência operacional é sobre entregar com qualidade, fazer bem o seu papel, né? O que deve ser feito. Quando a gente fala de projeto, entregar um bom projeto. A gente não faz projeto simplesmente para ser aprovado de qualquer jeito, e aí o cliente que vai, enfim, resolver depois. Não é assim. A gente quer entregar um projeto com qualidade, a gente quer ter uma boa comunicação, e isso é sobre excelência operacional. Não. Perfeito. E quando eu olho para a excelência operacional, eu vejo muito que você falou uma frase que a gente vê no dia a dia, que é realmente todas as ações que a gente faz, tanto ali do projeto ao marketing lá na ponta, é muito Sim, assim, cara, eu faria isso para mim, eu faria esse projeto se eu tivesse um condomínio, eu faria esse projeto pro meu condomínio. Se eu fosse fazer o marketing, eu faria esse marketing para mim.
Então, assim, a excelência operacional, ela também flerta ali com uma empatia de fazer o meu melhor, né? É muito isso, né? Cara, esse aqui é o melhor que eu posso fazer. Não necessariamente eu tô falando que a gente vai entregar tudo 100%. Mas cara, esse é o melhor que eu posso fazer. Eu não tô fazendo... Tem uma historinha que contavam muito em obra na construção civil, que é uma historinha de contratar um pedreiro, aí falaram assim, vai lá e constrói uma casa para mim. O pedreiro já tinha anos de experiência, estava pronto de se aposentar, era o último trabalho dele. E aí contrataram ele e falaram, eu preciso que você faça uma casa lá. Ele foi lá e fez a casa. Quando ele entregou a casa, a pessoa que tinha contratado ele falou assim, parabéns, essa casa aqui é para você, por todos os seus anos de trabalho, não sei o que e tal. E aí o pedreiro parou para refletir e falou assim, cara, se eu soubesse que a casa era para mim, eu teria feito ela melhor. Caramba, é uma excelente história. Então, assim, diz muito sobre isso, né? A gente fazer o nosso melhor. E o nosso próximo valor é? Tá, o nosso próximo valor, penúltimo valor, é o espírito de inconformismo. Tá? Esse valor também foi muito pensado em relação com a área de prevenção contra incêndio, porque nós queremos trazer a ideia de que precisamos argumentar, precisamos questionar resultados que podem ser diferentes, resultados que podem ser melhores. Então, não é simplesmente aceitar uma ideia e não questionar se você vê que tem alguma coisa errada, se você vê que não está legal, se você vê que pode ser melhor. Né? Então, quando a gente está falando aqui de projeto, né, de normas, eu entendo que a gente precisa, claro, seguir ali os critérios das normas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa alinhar isso com soluções personalizadas para o cliente, para a edificação. Será que a norma permite que eu faça da maneira A e não da maneira B? E isso é levado ao analista do processo. Uma coisa que a gente conversa muito com a nossa equipe é questionar, argumentar, entender o porquê. Por que eu estou fazendo assim? Por que eu estou fazendo do jeito A e não estou fazendo do jeito B? É questionar e não simplesmente abaixar a cabeça e falar ok e seguir em frente. A gente precisa entender o que estamos fazendo, o porquê estamos fazendo. Excelente, com a forma de você representar o espírito de inconformismo é não aceitar a primeira resposta, né? Isso. É perguntar por quê. E isso realmente acontece muito no dia a dia. A gente começou a vivenciar isso, perceber isso. De que chegavam respostas pra gente e a gente olhava, tá, tudo bem, ok. Mas por quê? Deixa eu entender. É não se contentar com a primeira explicação, não se contentar com a primeira resposta. E, claro, no começo eu tinha até um receio disso caminhar para uma certa rebeldia, né? Mas foi importante que a equipe entendeu que esse inconformismo é para o bem, é para melhoria, é para melhorar tanto a gente quanto também com o que a gente puder somar junto ao CBMerge. Sim, com certeza. Com o dia a dia, com a nossa vivência e também para o cliente. Assim, sensacional. E eu tô aqui pensando no último valor, que é o nosso caçula. Sim, verdade. Ele Último valor. Nosso último valor é o valor caçula, foi o que entrou por último no nosso hall de valores. E muito motivado por você, né? Você encabeçou muito esse movimento. Então, acho que ninguém melhor do que você para falar, assim, com motivação sobre esse valor, por que ele entrou agora no nosso hall de valores, a importância dele. Vamos lá. Eu fico muito feliz em dizer que o nosso último valor é organize-se. Sobre organização, sobre disciplina, porque esse valor ele entrou por último porque nós fomos percebendo a importância dele na prática. Né? Nós fomos percebendo como se dava nossos processos, nosso planejamento semanal, e até que ele virou um valor, né, sobre organização. E aí esse valor ele vai em frente à questão da gestão de tarefas, de você organizar o seu tempo. Nosso tempo ele é limitado, né? Tem dias que a gente tem tanta coisa para fazer que a gente pensa, caraca, eu devia ser 2 hoje. Eu precisava ser 2 para conseguir dar conta de tanta coisa que eu tenho para fazer. Quando a gente se organiza nossas tarefas, organiza quando precisa visitar cliente, quando precisa ir no bombeiro, quando precisa fazer projeto, a gente consegue estar dentro dos prazos, a gente consegue fazer o nosso trabalho sem desespero, com qualidade.
né? Então, organização é sobre isso, é sobre você ter uma gestão de tarefas, sobre você ter uma organização também de documentos. A gente trabalha com documentos e fala sempre sobre a importância até dos clientes guardarem os documentos de aprovação, né, de regularização das edificações. Então, acho que faz todo sentido nós também fazermos isso dentro da empresa. Organizar bem os documentos, organizar todo o material que a gente trabalha. Isso ajuda muito na produtividade, né? Quando a gente se organiza, a gente consegue ser mais produtivo, a gente consegue pegar esse acúmulo de tarefas que tem, às vezes, para a semana, separar de uma forma que funcione, né? Que dê para a gente fazer diariamente, um pouquinho cada dia. Então, organização é isso. Eu tenho muito orgulho de falar hoje, né? Que eu aprendi muito de organização com você, né? Te agradeço. E no começo, né? Eu tenho um perfil um pouco mais acelerado, dinâmico, né? Vamos falar assim. E acabava sendo muito bagunceiro, até dentro da empresa. Isso refletia em vários fatores, vários setores, né? Tinha seu lado bom, mas por outro lado é uma coisa que atrapalhou muito. E aí, vivenciando e aprendendo a me organizar, eu nem podia colocar esse valor antes de aprender a organizar, não seria coerente. Mas depois que eu conseguia me organizar um pouco mais, a gente conseguiu organizar, a gente entrou com esse valor e hoje a gente, assim, eu melhorei muito em questão de horário, eu melhorei muito em questão de preparar documentos, preparar reunião. Isso teve um saldo positivo, muito positivo para a empresa e para a minha vida pessoal, e entrou como valor e faz total sentido, né? É muito importante a gente ver a equipe fazendo isso, né? Se organizando, se preparando para as atividades, para as tarefas, e o quanto isso somou para que a empresa pudesse, de repente, hoje ter um podcast, né? Verdade. É verdade, Kleber. E só para pontuar aqui, quando eu falo de organização, é até algo que eu converso com a equipe sobre o quanto isso é benéfico também para a vida pessoal deles. Porque quando a gente tem um projeto e existe um prazo para a entrega desse projeto, muitas das vezes a gente estipula ali um prazo de uma forma que não deu certo, né? De uma forma até errada, enfim. E eu falo muito com a equipe da importância de termos a organização, porque quando a gente faz as coisas no horário em que a gente previu, né? Não existe aquela coisa de você trabalhar de madrugada, de você ficar trabalhando sábado e domingo. Eu falo com eles, gente, eu não quero vocês se matando para entregar projeto. Não é isso. Organizem-se. Organizem-se que vai dar tudo certo. Exatamente. E, Mari, a gente falou aqui bastante sobre propósito, missão, visão, valores. E, assim, a gente está chegando no final. Eu sei que todo mundo fica triste com essa notícia. Mas eu queria muito que você conectasse isso, né? E mostrasse, assim, para quem está assistindo a importância que foi para a gente e o quanto é importante para quem está assistindo definir esse propósito, essa missão, essa visão, esses valores e ter eles conectados. Não definir isso, colocar na parede, mas viver isso. O Sim. quanto foi importante e como que você deixa, assim, qual conselho você deixa pro pessoal que está assistindo a gente agora? Eu acredito que, trazendo aqui para a prática, né, para nossa realidade, a Rogo ela melhorou muito quando a gente definiu todos esses conceitos. O que é a missão para a gente? O que é a visão? Qual é o nosso propósito? Quais são os nossos valores? Porque dessa forma a gente consegue alinhar a equipe, né? Então, é muito importante que todas as empresas tenham essa cultura, né? Porque tudo isso que a gente falou forma a nossa cultura. E quando a gente tem uma cultura bem alinhada com todo mundo vivendo aquela cultura, funciona. Porque quando a gente tem uma equipe que não sabe qual é o propósito, não sabe quais são os valores, as pessoas são diferentes. Elas pensam diferente. Então, cada um vai fazer por um motivo. Às vezes a pessoa está ali só para ganhar o salário no final do mês. Às vezes a pessoa está super empenhada em, não, eu me preocupo com a segurança. A gente precisa entender que temos que seguir na mesma direção. Temos que ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então, isso é importante não somente na área da prevenção, quanto em vários outros segmentos. E acredito que a cultura ajuda muito até no desenvolvimento da empresa. Não, é legal porque eu lembro assim, se tem um barco, tá todo mundo remando para a mesma direção, né? A Isso. gente, óbvio, né? Já teve outras pessoas na equipe e tal, e a cultura não era tão forte. E quando eu fui contratar agora, da última vez,
eu tive o apoio de uma pessoa que eu vou trazer aqui também, se Deus quiser, que bateu muito nisso. Ela falou, cara, o grande erro é o seguinte, você está contratando sem ter uma cultura muito bem definida. Então, se você não sabe para que você está contratando, quem que você está contratando, o perfil que você vai colocar, não adianta. Você tem que saber quem você está contratando. A gente definiu muito, refez missão, visão, valores, definiu muito bem nossa cultura, trouxe pessoas alinhadas e eu acho sensacional que eu estava comentando isso agora, que a nossa cor principal é o azul. E aí agora a gente tem o hábito, né? Todo mundo usa o coração azul, a gente fala que a gente tem o sangue azul, é o time de coração azul. Então, assim, todo mundo vivencia aquela mesma cultura, mas isso tudo começou lá atrás, na hora de escolher pessoas que falarem, não, elas têm esses valores? Tem, então tá, então eles podem estar com a gente. E se não tiver, tá tudo bem. Existem empresas no mercado e cada pessoa ali vai se achar, né? Existe sempre um pé descalço para um chinelo. Exatamente. Mari, obrigado pela tua disponibilidade. Esse foi um episódio especial, né? A gente está falando um pouquinho sobre a história, missão, visão. Incrível, sensacional. Mais uma vez você inundou a gente com seu conhecimento. Quem estiver assistindo, agradeço pelo tempo que passou aqui com a gente. Curte, comenta, deixa o like lá, se inscreve, ativa o sininho. Tá? Ajuda a gente nessa caminhada. A gente vai estar sempre trazendo valor. Para quem está começando a empresa ou para quem está com dificuldade de definir missão, visão e valores, eu espero que tenha ajudado. Me segue lá também no @KleberGouveia_, vou falar um pouco sobre isso. Manda mensagem, tira dúvida também. O @Rogofire também tem muita coisa legal. Então, é isso, pessoal. Semana que vem, na verdade esse episódio aqui vai ser junto com outro episódio, né? Mas semana que vem a gente volta com um episódio novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.